Salve a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é uma satisfação estar entrando em sua casa com a sua permissão para estar trazendo mais uma mensagem da palavra do Senhor para o meu e para o seu coração, amém? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Jonas. Jonas é aquele personagem bíblico aonde todos chamam ele de covarde, mas na verdade eu vou estar trazendo aqui a história de um homem amargurado, de coração pesado. Amém? Bom, vamos para a palavra? Bom, a palavra do Senhor, ela está aqui no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, ao versículo 8. Amém? Ao versículo 8, do 1 ao 8. Bom, a história de Jonas, ela começa uma história primeiro com um chamado e depois com uma história conturbada, uma história de um homem ao qual ele deixou entrar uma amargura no seu coração por causa de uma história. A história que ele ouviu, por sua vez, que mudou toda a trajetória de Jonas, foi a história de Amitai. Quem é Amitai? Amitai, ele era o pai de Jonas, né? Que por sua vez contou-lhe uma história para Jonas. E Jonas, por sua vez, ele deu ouvido, absorveu a história para si e fez com que aquilo fizesse parte da sua vida. E através daquela história que ele ouviu e absorveu para si, ele acabou ganhando raiva e antipatia por um povo ao qual ele mesmo não conhecia. Amém? Porque nós estamos falando de duas gerações. Estamos falando da geração de Amitai e estamos falando da geração de Jonas. São duas gerações diferentes, são dois comportamentos diferentes, são duas atitudes diferentes. Amém? Bom, para começar, eu logo quero dar o título da mensagem, que é: não tome a história de outros para a sua vida. Amém? Porque a história de outros pode te prejudicar. A história de outros, se você não souber ouvir e jogar fora, trazer para si, você pode se prejudicar. Amém? Porque a história que você vai ouvir agora aqui é a história de Jonas, né? E ela começa assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Olha, Deus chama Amitai agora, ou Deus chama Jonas, né, e diz assim: Jonas, se levante, né? Ponha-te de pé, porque eu vou mandar você para uma cidade ao qual você vai passar para o povo o recado que eu vou te dar. E esse recado é que para aquele povo se arrepender dos seus atos e atitudes, do seu comportamento. E isso, Deus mandou ele para a cidade de Nínive. Entendeu? Só que a cidade de Nínive, ela era considerada como uma cidade mal, uma cidade que pegava os profetas, os soldados, né, e matava, mutilava, cegava. Ele era um perverso, mas era a geração de Amitai. Era a geração de Amitai, não era a geração de Jonas. Jonas, por sua vez, ele criou uma raiva tão grande por esse povo que o desejo dele é que Deus a matasse todo mundo. Amém? E às vezes nós passamos por isso, né? Às vezes nós temos alguém em nossa vida, alguém em nosso trabalho, alguém como colega, alguém como família, que às vezes, por ele estar há tanto tempo ali, ele acha que ele tem o direito de prejudicar outros. Amém? E ali ele introduz a sua história na vida de outras pessoas para que prejudique as outras. Entendeu? Por exemplo, Deus chama Jonas e manda Jonas descer lá para Nínive. Jonas dá ouvido a Deus, se levanta e desce. E ele vai para o porto, e ao porto de Jope. Ele descendo lá para o porto de Jope, ele vai, compra a sua passagem por agora, né?
pega seu bilhete, entrega na mão do capitão, entra pro barco, desce lá para a polpa e vai dormir. Só que o barco que ele pegou não estava indo para Nínive. O barco que ele pegou estava indo para Tarso. Fugindo completamente do pedido de Deus, da presença do Senhor. Foi o que Jonas começou a fazer nesse momento. Entendeu? Então ali o que acontece? Jonas agora entra no barco. Esse é o perigo de você entrar, de você deixar pessoas estranhas entrar na sua vida. Você não sabe o que ela tem, você não sabe do que ela está fugindo. Entendeu? Você não sabe o que ela está trazendo para a sua vida. E aí nós temos que ter o cuidado. Nós não vamos tratar as pessoas mal, não vamos tratar com indiferença, mas nós temos que ter pelo menos a capacidade de entender quem é a pessoa. Amém? Ali agora, o capitão permite com que Jonas entre, pega o bilhete e ele vai lá para dentro do barco, vai para a popa e vai dormir. Ele não procura saber quem era ele, para onde ele ia, de onde é que ele vem, qual é o ofício dele. Simplesmente entrou e foi para a popa dormir. Esse foi o mal do capitão do barco. Porque no barco, aquele capitão, ele tinha vários outros tripulantes e marinheiros ali com ele que tinha a sua vida na mão desse capitão. E esse capitão agora ele foi negligente, por quê? Porque ele não procurou entender quem era o passageiro que estava entrando no barco dele. Deus, quando Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai te pegar até no ventre da baleia. Ele vai te buscar dentro da caverna, mas Ele traz você de volta. Porque o compromisso que Deus tem com você, Ele não volta atrás. O problema é que o que você faz fugindo de Deus, você prejudica pessoas que estão do seu lado. Você prejudica pessoas que estão no seu caminho. Jonas agora entra no barco, vai para a popa dormir. E aí o barco desce para Tarso. O barco descendo para Tarso, Deus por sua vez, Ele manda um vento impetuoso e faz o mar ficar revolto. Dentro desse barco, desse capitão, tinha muitos materiais que eram de pessoas que ele tinha mandado comprar. E no meio desse barco, no vai e vem, o barco quase para ir a pique, o que é que ele faz? Joga tudo no mar. E ali o capitão perde tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele abriu as portas para um estranho. Ele não analisou quem era o estranho que estava no barco. E agora ele perde tudo. Joga tudo que ele tinha comprado, tanto dele quanto de clientes, né, da época. E começam a clamar e orar entre eles, cada um ao seu Deus. Ele orando cada um ao seu Deus, nada de melhorar. Então ele lembrou. E aí vai um lá no fundo. Quando chega lá embaixo, tá Jonas, o pau comendo caforas e Jonas dormindo. Jonas roncando. E ali agora o marinheiro sacode e fala: homem inerte, dormioco, levanta, ore a teu Deus, porventura Ele tenha misericórdia de nós. Jonas levanta, vai lá em cima, vê aquele alvoroço, aquele pandemônio que está acontecendo lá em cima, do vento soprando, o mar jogando o barco de um lado, o barco do outro. Aí Jonas sobe na maior tranquilidade e fala: a culpa é minha. Vamos para a palavra. Porém Jonas, se levantando para fugir da presença do Senhor, para Tarso, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarso. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. Esse é o problema. Não tem como você fugir da presença do Senhor, não tem como você fugir da vontade de Deus.
O que Deus tem para você, Deus tem para você. Não adianta você achar que pode fugir. O problema é que Deus vai atrás de você e Deus vai conseguir lhe pegar. O problema é o que você pode fazer com a vida de outras pessoas por causa da sua desobediência com Deus. Amém? Por que Jonas odiava tanto o povo de Jope, o povo lá de Nínive? Vou lhe explicar. Os ninivitas eram conhecidos pela crueldade com que tratavam os guerreiros, capitãos, muitos dos quais eram cegos, para que não fugissem. Jonas era considerado um profeta insensível que não tinha interesse que os homens de Nínive crescem e inimigos. Povo de Nínive, cruéis e inimigos de Israel, se convertesse e fosse salvos. Isso era o que estava no coração de Jonas. Ele não queria que aquele povo se convertesse, ele não queria que fosse salvo, porque era um povo ruim. Era um povo assassino, um povo cruel, um povo sem piedade, o povo que pegava os profetas e mutilava, trucidava. E Jonas tinha essa mágoa no seu coração. Esse era Jonas. Eu não tenho Jonas como um covarde. Eu tenho Jonas como um amargurado, de coração pesado. Amém? O que Jonas queria era vingança. O que Jonas queria era que aquele povo morresse. Mas às vezes o que você quer não é o que Deus quer. Porque Deus vê você como é por fora. Ou o homem vê você como é por fora. Mas Deus, Ele te conhece por dentro. Deus te conhece por dentro. E Deus conhecia aquele povo que estava lá agora em Nínive. Deus sabia quem era aquele povo que estava em Nínive. Deus não mandou Jonas para lá em vão. O problema é que quando a gente estamos com raiva, quando a gente estamos com desejo de vingança, o que é que acontece? Nós ficamos cegos e não conseguimos entender o propósito de Deus. Essa é a nossa natureza, amém? E temos que mudar, temos que ser como Paulo falou. Paulo disse: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E Paulo passou tudo o que Cristo passou. As consequências da desobediência. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se, partir-se ao meio. Um navio que tinha tantas pessoas e tantos bens materiais ali dentro. Amém? O cuidado de colocar pessoas estranhas em sua casa. Título que eu coloquei para o versículo 5. Olha. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançando ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemo-nos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E o lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Quer dizer, é uma atitude que ele poderia ter tomado no início.
É um comportamento que ele poderia ter feito antes do embarque. E ele só veio ter essa consciência depois que perdeu tudo. E a gente é assim. Às vezes a gente só bota a mão na consciência quando a gente perde. A gente só consegue entender o problemático da situação quando a gente perde tudo. E ali ele já tinha jogado tudo no mar, já tinha perdido seus bens, já tinha perdido seus trabalhos, o navio já estava todo arrebentado e tudo que ele tinha comprado para outras pessoas, para os clientes também já tinha perdido, por causa de Jonas. E agora ele lança a sorte para procurar saber de onde é que vinha um problema, uma coisa que você poderia ter feito lá atrás. Depois que doeu, depois que sentiu, depois que perdeu tudo, é que vem entender, vem tentar entender o porquê que isso aconteceu. E o problema estava ali, junto dele, deitado, dormindo, na maior tranquilidade. O mar pegando fogo lá fora e Jonas cochilando, roncando lá embaixo. Então vamos ter cuidado de quem colocamos em nossa vida. Vamos ter cuidado de quem colocamos em nossa casa. Vamos ter cuidado de quem colocamos em nosso relacionamento. Vamos ter cuidado de quem você envolve no seu trabalho. Amém? Porque você não conhece só Deus. Analise antes de qualquer coisa. Por causa dessa atitude, foi que os marinheiros perderam tudo. Não sobrou nada. Ficaram ali só a lamentar. Amém? E no versículo 8 do mesmo livro, diz assim: Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? Agora que vem as indagações. As indagações começou a acontecer depois que perderam tudo. Aí vem perguntando qual é a sua ocupação. Cadê? Sobreveio mal, que ocupação? Que ocupação? E a tua? Qual é a ocupação? É a tua. De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ali Jonas agora começa a declarar para eles quem ele é. Eu sou Jonas, servo do Deus Altíssimo, e tudo o que está acontecendo é por minha causa. Eu sou o culpado de tudo isso que está acontecendo. E ali ele começa a falar que ele é o culpado, que ele é o problema do mal que está acontecendo. Amém? E agora ele vai dar receita para os marinheiros e diz assim: aí, lance-me ao mar, que tudo isso vai passar. Os marinheiros, por sua vez, temeram por jogar um profeta no mar. Então conversaram entre si, conversaram com Deus, pegaram Jonas e jogaram no mar. E aí Deus, quando tem aquele propósito na sua vida, Ele vai enviar a provisão do arrependimento. É a provisão do arrependimento. Deus manda um grande peixe, que agora engole Jonas e guarda ele bem guardadinho, protegido no seu ventre, e desce para as profundezas. Que ali há uma declaração de Jonas dizendo assim: eu estive praticamente, ou como se fosse num Seor, no inferno. Amém? Mas isso é uma outra história para um próximo vídeo. Amém? Bom, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, né, se estiver gostando dos vídeos, comentasse aí embaixo, né, se vocês estão gostando, o que vocês estão achando, né, o que pode mudar. Amém? Bom, eu quero pedir a Deus que Ele entre na sua casa, que Ele abençoe a sua vida, a vida de sua família. Amém? Que o Espírito Santo faça morada na vida de vocês.
Amém? Que o Senhor continue protegendo no seu ir e no seu vir. Que o Senhor faça morada no seu comércio, no seu projeto, na sua escola, no seu trabalho. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.